pinceladinha. Sim, existe projeto. O projeto é o seguinte, na Avenida Brasil Sul, a partir da Goiás até um pouco do Daia. É um projeto que foi pouco falado, o prefeito Antônio Roberto vai falar mais a respeito dele, e a gente vai ter algumas mudanças na Avenida Brasil. Afinal, o BRT é uma coisa nova para a cidade. Agora, em pleno 2013, quando a situação está insustentável, que a gente está discutindo mudanças. Talvez isso venha um pouco da nossa raiz, pois vamos admitir que Anápolis é uma cidade mais interiorana, com pensamento de poucas mudanças. E para você, Daniel, como é que você vê essas mudanças no transporte de Anápolis? Eu acho que a questão do BRT é algo importante a ser mencionado. O BRT é o Bus Rapid Transit. Esse é o ônibus conhecido como ônibus sanfonia, biarticulado, né? Sim. Ou triarticulado, às vezes. Tanto que vale dizer que em Goiânia, eles dizem ter o maior ônibus do mundo. Mas, na verdade, funciona o seguinte. O Bus Rapid Transit nasceu de Curitiba. Curitiba tem o projeto pioneiro para o mundo inteiro. Foi copiado em Medellín, na Colômbia, na Europa e por outras capitais brasileiras também. Goiânia, então, é uma cópia do projeto de Curitiba, que é pioneiro, funciona muito bem, é um sistema excelente. Infelizmente, nós vemos muitas falhas no sistema do BRT de Goiânia, deixa bastante a desejar em questão até onde ele leva somente de leste a oeste, mas não contempla a cidade toda. Curitiba, você já tem uma alimentação total do município e sua região metropolitana. A questão do BRT em Anápolis é algo importante. Há necessidade? Sim, digamos que sim. Talvez a Avenida Brasil como um todo possa ter corredor do BRT, do ônibus biarticulado. Mas não só lá, como podemos colocar talvez na Avenida Presidente Kennedy, na Avenida Mato Grosso e na Avenida talvez Universitária. Não sei, é algo a se pensar nisso. Você faz adequações no trânsito e tal, mas o importante é o seguinte, através desse ônibus você pode ter pequenos terminais, pequenas estações, digamos assim, né, do BRT em determinados pontos importantes de cada avenida, de cada bairro ali, e nesses pontos você a pessoa desce desse biarticulado, sai da estaçãozinha e lá mesmo passa um ônibus naquele ponto, ali ao lado, na rua, onde pode levá-la para o bairro dela. Isso evita que concentre em estações, em pontos, muitas linhas de ônibus, né? Então você pode ir por toda a cidade através do BRT, facilita muito, não precisando mais do carro para se locomover grandes distâncias, você pode fazer baldeações nessas estações, nesses pontos de ônibus, isso já ajudaria muito a fluidez do tráfego. Mas é um projeto a se pensar, um projeto grande, não é muito barato, mas em compensação a outros projetos é um projeto viável. Então é algo interessante que o município tenha a pensar sobre isso. Bacana. Né? Legal. E agora vamos para a próxima enquete que a gente fez no site. E ela diz, meses atrás aconteceu a licitação do transporte coletivo de Anápolis. Correto. O qual foi encontrado parado na justiça. Nele, duas empresas, a TCA e a CCA, que é um consórcio do coletivo de Anápolis. As duas disputaram 2 lotes nos quais são divididos o transporte público de Anápolis. Nos quais são divididas as linhas de ônibus da cidade. Quanto você considera saber sobre esse assunto? No caso, o leitor, telespectador, deveria julgar a si mesmo quanto que ele considera saber. E foi muito distribuído, né? A gente pode perceber que 30% respondeu que sabe praticamente nada. Conheço grande parte do assunto, teve 46%. Quer dizer que o pessoal, não, melhor, corrigindo, conheço um pouco do assunto, houve 46%, quase metade. E 24% disse que conhece grande parte desse assunto. Então, vale lembrarmos que a TCA, além dessa parte, essa lide enfrenta mais uma na justiça. A licitação é para definir qual empresa vai ficar na cidade. Se vai ser a TCA, a CCA, que é um consórcio de 2 empresas, ou se são as duas, afinal são 2 lotes. 2 empresas poderiam ganhar. E o processo ficou o seguinte, na fase de jogada de valor, a TCA jogou um valor X, que ela oferecia pelos lotes, e a CCA ofereceu um valor 4x, 4 vezes maior. Nessa parte, a CCA já haveria vencido. O que deveria ser disputado depois é qual empresa teria
tecnologia suficiente, a questão de estrutura das empresas. Afinal, a licitação tem várias cláusulas presentes nela. E o processo está emperrado na justiça porque a TCA alegou que a referida empresa TCA não teria a tecnologia necessária para se instalar na cidade. Desde então, nós não temos mais notícias a respeito. E além disso, vale lembrar que o Ministério Público, que é o processo que está sendo vigorado atualmente, quer que o Terminal 2 seja retirado do local, que o local histórico que é a ferrovia, a estação ferroviária, seja mantido, o Terminal 2 saia. Afinal, para Anápolis a gente tem várias discussões a respeito, nós precisamos tratar delas e por isso trouxemos aqui um documento que ele fala a respeito da ação do Ministério Público com a TCA e nós vamos lê-lo aqui no momento. No documento reza o seguinte, olha só o trecho destacado. Na sequência, esta promotora de justiça gestionou com a frota de ônibus originária do Terminal 2, ofício de folhas 125 e 126. Porém, o acordo não foi firmado porque o município de Anápolis entendeu que somente depois da realização de estudos de trânsito seria possível averiguar a possibilidade de deslocamento daquele terminal. Isso está na ata de reunião de folhas 134 e 135. Por que a gente está lendo esse documento? Porque nós recebemos uma pergunta aqui, que a gente vai colocar na tela, que é sobre a possibilidade da retirada do terminal. O que está sendo vigorado a respeito? E aí, o que está sendo dito é justamente isso. A rodoviária, o local do terminal rodoviário, ofereceu que as linhas do Terminal 2 fossem passadas até o terminal rodoviário. Porém, nada desse processo foi para frente. A TCA se posiciona contra e a prefeitura endossa, pois devem ser feitos estudos, nas palavras deles. E o que a gente precisa é realmente disso, né, Daniel? Estudar o caso. Sim, exatamente. Eu acho que o estudo é interessante, mas infelizmente a burocracia ainda é muito grande, né, nessas questões. Mas nós não tiramos o mérito de nenhum e nem outra da questão e só a gente torce para que as decisões mais acertadas sejam tomadas, né? Creio que talvez há uma necessidade de uma construção ou de levar o Terminal 2 da TCA para outro local seja desnecessário. Talvez somente a demolição da área, a revitalização ali daquela região ferroviária e apenas deslocando as linhas para pontos estratégicos da cidade. Sim. Não há necessidade, mais uma vez reitero aqui, não há necessidade de construção de um novo terminal ou de uma nova centralidade para linhas. Você pode construir pequenos terminais, como já funciona em Aparecida de Goiânia, onde você concentra linhas em bairros importantes, por exemplo. Em Anápolis nós poderemos construir um pequeno terminal de uma quadra ali no máximo, né, um galpão onde você pode colocar linhas ali no bairro da Jaiara, no Filóstro, no bairro de Lourdes, na Vila Formosa. E você pode sugerir linhas para essas áreas, né? Sim. Vamos agora à nossa última pergunta para a gente entrar no assunto final, que ela diz o seguinte. Há alguma proposta de mudar o terminal de ônibus de local ou criar um segundo terminal para a cidade? E nela a gente vai aprofundar um pouco. É sabido que a TCA usa dos jornais locais para colocar a sua própria opinião. E uma das coisas que foi dita é que o centro não sobreviveria sem o terminal urbano. E a gente vai debater isso agora, pois é uma das questões que mais pesa. Isso é verdade? Olha, sinceramente não é verdade. Eu acho que o terminal urbano no centro só causa congestionamento, só causa atrasos na vida das pessoas, né? E o comércio em si não funciona por causa de ônibus. O comércio funciona por causa da população. Creio que você tendo pontos importantes no centro de desembarque de passageiros, né? Para alinhar áreas específicas do centro, já poderia facilmente desafogar o fluxo no centro e em bairros ali periféricos ao centro, né? Sim. Então a gente pegou aqui alguns exemplos do que outras cidades fizeram em relação a Anápolis, e cidades que são consideradas sucessos no transporte público, né? Para começar, também são cidades não planejadas, algumas delas, e que passaram pelo mesmo problema que nós passamos. Para começar, a gente tem aqui na foto o calçadão da cidade de Maceió, correto? Só reiterando,
essa questão é do comércio mais facilitado devido ao desafogamento do trânsito no centro, né? Sim. Você tira ônibus e principalmente carros. Você pode ver nessa primeira foto aí o município de Maceió, no estado do Alagoas, é um exemplo do Nordeste que nós temos, onde o calçadão ele facilita e ele reúne várias lojas ali, onde o pedestre não precisa concorrer com o carro ou com o ônibus para acessar essas lojas, né? Justamente para ter um convívio ali, uma área de lazer também, onde você tem facilidades, você não tem perigo de atravessar a rua, né? São calçadões muito importantes. A segunda foto que nós podemos ver aí, nós temos a cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, uma cidade média de 190 mil habitantes, mais ou menos. É uma cidade que você pode ver o calçadão também reúne algumas lojas importantes, grandes, de departamentos. E é uma excelente ideia o calçadão. O calçadão realmente reúne lojas, reúne lazer, serviços, isso facilita muito a população. E não necessariamente isso promove uma diminuição das vendas do comércio. Muito pelo contrário, isso aumenta porque a pessoa se sente motivada a fazer compras no centro. Se sente motivada a ir ao centro passear com a família, ter um momento de lazer, sentar, tomar um sorvete, comer um lanche ali. Porque você não precisa se preocupar com onde estacionar. Você tem áreas periféricas ao calçadão onde você pode ter estacionamentos. E você tem toda a área de vigilância, serviços. A terceira foto que nós vemos aí, nós vemos o calçadão de Curitiba. Isso. Curitiba, que é uma referência nacional na área do transporte público e principalmente referência nas áreas de lazer, de parques, uma cidade muito bonita. E o calçadão muito bonita mesmo, realmente. O calçadão de Curitiba, né? Reflete essa beleza, assim, o bem cuidado, muitas lojas também. E por último nós temos o calçadão da cidade de Florianópolis. Exatamente. Capital do estado de Santa Catarina também. Isso. Um calçadão muito grande, cheio de serviços. E pareceria um pouco com a realidade que Anápolis enfrentaria caso fosse implementado. Exatamente. Creio que ali, principalmente na Avenida Engenheiro Portela, Barão do Rio Branco, ali alguns pontos, seria importante fechar ali, construir um calçadão. Claro, tudo isso demanda estudos, demanda adequação do tráfego, isso leva um tempo, não é da noite para o dia. A prefeitura, juntamente com a CDL, dos dirigentes lojistas, né, industriários, sentam, conversam, vê as melhores maneiras, justamente para beneficiar a população e os lojistas também. De maneira alguma, como foi colocado, o comércio vai reduzir, de maneira alguma. Muito pelo contrário, o comércio alavanca, você tem uma motivação maior da população em vir ao centro, deixa o carro lá parado, fora do calçadão, em áreas preparadas para isso. O ônibus não precisa chegar lá no centro também, tem pontos onde o cidadão pode descer do ônibus, andar pelo calçadão, por várias ruas ali, para adquirir seu consumo, né? Praticar seu consumo, passear, rever amigos. Sim, realmente, tanto que uma das coisas que a gente conversou antes do programa, eu e o Daniel, é que realmente nós estamos cômodos na situação que nós estamos porque o centro é lotado de carros, na maioria das vezes estacionamos longe do que a gente precisa. E o que a gente precisa? A gente precisa de mudar ou de continuar nessa situação? Afinal, nossas ruas são estreitas, nossa cidade não é planejada. A gente precisa de realmente buscar novas soluções. E é justamente isso que nós estamos tratando aqui. Sabemos que tudo é preciso estudo, que tudo é preciso de a gente tratar de uma forma melhor, que a gente precisa de estudar todos os casos. Sendo assim, já é uma coisa para o leitor, telespectador pensar e para acompanhar, para a gente compartilhar a ideia, não de impor alguma coisa, mas de debater, porque a Anápolis precisa de participar do que está sendo discutido. Afinal, os problemas são nossos e a gente precisa de debater sobre eles. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui. Agradeço muito obrigado pelo convite. Caso o telespectador queira saber mais do assunto e o leitor também, você pode entrar no diarioanápolis.com. Também tem a página no Facebook, que é Diário Anápolis, ou se você entrar pelo link, é facebook.com/Diário de Anápolis. Esse programa é disponibilizado pelo YouTube. E muito obrigado à UniTV, muito obrigado a todas as oportunidades que a emissora nos ofereceu. E é isso, boa noite, até o próximo programa. Até mais.